Graça e paz, seminaristas. Quero agradecer pelas postagens de vocês e vejo que vocês têm boa compreensão do que é o erro e do que é o pecado. Eu gostaria de ler um texto bíblico para vocês, para que juntos pudéssemos ter uma maior compreensão do que é erro e do que é pecado. Esse texto se encontra lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Diz assim o texto, versículo 14 de Colossenses, capítulo 2. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debaldes inchados na sua carnal compreensão. Muito bem. Na época em que esse texto foi escrito, para que você possa compreender, quando alguém era preso em um cárcere romano, na parede, na grade do lado de fora, estava uma cédula, que você pode chamar de cédula ou de uma placa. Paulo chama de cédula. E nessa cédula estava escrito o motivo pelo qual você havia sido preso, o crime que você cometeu, o tempo que você estaria ali preso, a data da sua soltura. Então Paulo ele faz uma alusão do pecado que nos dava uma sentença, porque como todos nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo que Jesus, no versículo 14, ele está dizendo que Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que Jesus fez? O pecado, ele me dava uma sentença. E a sentença era de morte eterna. O que Jesus fez? Ele pegou essa sentença e cravou na cruz, ou seja, anulou-a, porque ele morreu no meu lugar. Morreu no seu lugar. Então, as atitudes que eu cometia na minha vida, que produzia uma sentença chamada pecado, não mais tem essa sentença hoje. Então, o que é o pecado? O pecado é a sentença sobre meus erros. E que sentença era essa? A sentença era a morte. O que são erros? Adultério, falar mal do irmão, não ajudar o próximo, matar, roubar. Isso são atitudes erradas, que vinha acompanhada de uma sentença. Eu cometi uma atitude dessa, eu tinha uma sentença. Qual era a minha sentença? O pecado, que gerava a morte da minha alma. Mas o que os judeus faziam para se livrar dessa sentença? Ofereciam sangue de cordeiros, de bodes, para cobrir
os seus pecados. Os pecados não eram retirados, eram cobertos. Então agora veio Cristo e ofereceu o seu próprio sangue no lugar de sangue de ovelhas e de bode. E esse sangue nos purificou de todo o pecado. Isso não significa que eu não vou continuar a cometer erros durante o percurso de minha vida, pois nós sabemos que o cair do homem e levantar de Deus. Só que os meus erros não mais recebem a sentença do pecado, que era a condenação da minha alma. Os meus erros agora são corrigidos na minha carne. Ou seja, a palavra que também Paulo diz, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Plantou, colheu. Lá em Gálatas, a palavra nos diz que Deus ele não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar ou semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Então, veja, o pecado, ele designava a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos. Ezequiel 18:20 vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Porque na época da lei, a pessoa só era justificada se ela cometesse justiça. Vamos ver o que o texto vai dizer lá em Ezequiel. É muito explícito e claro. Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o justo se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Ou seja, na época da lei, você viveria pela justiça que você praticou. Mas para você cometer essa justiça, você tinha que guardar todos os mandamentos, que eram 613. Não é? Foi o que o texto aqui está dizendo no versículo 21 de Oséias 18, está dizendo assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos. Ora, os mandamentos são 613. E Tiago 10, capítulo 2, diz que se o cidadão tropeçar em apenas um, quebrou todos os outros. Ou seja, em outras palavras, era impossível que uma pessoa conseguisse ser justa diante de Deus. A Bíblia chega a dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto nos esclarece isso, que está lá em Romanos 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos cometeram pecados e não tinham como se livrar desse pecado, porque não há um justo sequer.
A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Vamos. Nesse mesmo capítulo de Romanos 3, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, todos pecaram. Havia uma sentença para todos. Você e eu tínhamos uma sentença de morte. E o que Jesus fez? Foi à cruz, pegou a cédula que era contrária a mim e a você, ou seja, tudo que estava escrito que nós fizemos de errado durante toda a nossa vida e que ainda vamos fazer, porque não somos perfeitos. Ele pegou essa escrita, cravou-a na cruz. Então, o que é o pecado? Para resumir, o pecado é a sentença sobre erros que cometemos. E o que Jesus fez com o pecado? Levou sobre si e cravou na cruz. Então hoje não há mais essa sentença de morte que nos conduziria ao fogo eterno. O que há hoje é uma sentença que pagamos na carne, não como pecado. Porque o pecado, ele vai ser cobrado na eternidade. O que ocorre hoje é uma correção. E Paulo, ele fala sobre essa correção. Vamos ver? Hebreus 12, a partir do versículo 6, fala da correção e não de uma sentença. Vamos ver? Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, Hebreus esclarece que se eu cometo um adultério, não é pecado. Por que não é pecado? Porque não trará uma sentença de morte eterna. O que vai trazer sobre mim, ao invés da sentença de morte eterna, uma correção imediata. Ou seja, serei corrigido pelo Pai. E ao ser corrigido, eu vou me colocar na posição de filho, porque eu sou filho. Veja, Deus ele usa 3 elementos e o quarto é fatal. Ele usa primeiro a palavra para nos corrigir, nos ensinar, nos disciplinar. Mas se eu fizer ouvido de mercador, ele vai usar o seu espírito, porque é o espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas eu ainda continuo endurecido, ele usa as circunstâncias. E se a circunstância não tiver efeito sobre a minha vida, então ele usa o paletó de madeira. Isso tudo faz parte da correção. Em suma, pecado é a sentença sobre os meus erros. Essa sentença Jesus tirou, cravou-a na cruz. Erros é tudo aquilo que eu faço que não deveria fazer, desde xingar um palavrão a uma resposta áspera, a um comportamento duvidoso, a mentir, enfim, tudo que não se deve fazê-lo e eu faço, então é um erro.
Porém, não mais com a sentença da morte eterna, mas sim com a correção imediata. Ok? Dúvidas? Pode postar no grupo que eu vou esclarecer. Graça e paz.